se esqueça, porque domingo é Santa Ceia. Domingo vamos participar do culto. Domingo vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Domingo você vai subir aqui no altar, você vai colocar o seu pedido. Já vamos para a nossa terceira semana, querendo que Deus poderosamente está abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Irmão, não se esqueça, suba num ato de fé. O que você tem que fazer, faça com fé. Amém? Não se esqueça disso, diga, fala para Deus. Aqui, olha que coisa interessante. Na época em que Cristo esteve aqui nessa terra, olha que coisa bonita. Aquela mulher do fluxo de sangue, foi ela quem teve que tocar em Jesus, ela decidiu tocar em Jesus. E por ela ter decidido tocar, na realidade ela não tocou em Jesus, tocou apenas na orla das suas vestes. A sua fé a levou a ser curada. E o que eu quero trazer para você hoje, que hoje nós não precisamos tocar em Jesus, porque fisicamente é impossível tocarmos em Jesus. Mas ele pode tocar em nós. Mesmo não vendo, mesmo ele não estando aqui fisicamente presente no nosso meio, mas o Senhor tem o poder de tocar em nós. Então, pela sua fé, creia, diga, Deus, o Senhor vai tocar, o Senhor vai transformar, que haja uma transformação, que haja um milagre, amém? Hoje, como eu disse, nós vamos estudar uma história de uma mulher muito interessante. Olha que coisa bonita, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre unção e perdão. Foram duas coisas bonitas, mas tem muitas lições que a gente vai aprender aqui. Vamos para Mateus, e nós vamos aqui, olha que narrativa, deixa eu explicar algo para você. Se a Bíblia fala a respeito dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos, pessoal, né, eles têm uma harmonia entre eles em respeito a tudo que eles falam de Jesus. Ou seja, o principal tema de cada um deles é Jesus. Só que se você vai estudar, por exemplo, a narrativa de Mateus, ela é um pouco diferente da narrativa de Marcos. A narrativa de Marcos e de Mateus é um pouco diferente da narrativa de Lucas. E se você pega Mateus, Marcos, Lucas, a narrativa dos 3 é um pouco diferente da narrativa de João. Mas todos eles têm como o tema principal Jesus. Cada um apresenta Jesus com uma característica diferente, né, com uma forma diferente, com um amor, né, de uma forma a alcançar cada um, mas sempre mostrando a essência do Senhor Jesus. Então nós vamos ver narrativas, alguém pode pegar e falar assim, mas por que o fulano fala assim e o fulano fala desse jeito? Cada um buscou trazer para cada público que eles apresentaram, né? Porque cada um apresentou a um povo diferente, a um público de certa forma diferente. Então eles buscaram trazer realmente a direção daquilo que poderia trazer a eles o entendimento que eles precisavam. Por exemplo, Marcos, ele é mais direto. Pode ver, Marcos, ele é mais. Se você lê o livro de Marcos, sempre Marcos é mais direto naquilo que ele vai falar a respeito de Jesus. Marcos sempre tem, né, ele não entra em detalhes. Porém, se você vai para o livro de Mateus e no Evangelho de Lucas, você vai ver que a narrativa já tem mais riquezas de detalhes, já tem mais, né, algo assim mais bonito de se analisar. E é o que a gente vai estudar um pouquinho, porque em cada um deles, nós vamos ver que eles apresentam algo que acrescenta a nós aquilo que nós precisamos. Por exemplo, em Mateus, no capítulo de número, vamos lá, Mateus capítulo de número 26, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26. Eu vou ler aqui enquanto a gente vai nessa primeira parte. Ele vai preparar depois ali o trabalho de missões, e aí a gente vai assistir também as missões, e depois a gente continua aqui, tá bom? Marcos capítulo de número 20, Mateus capítulo de número 26. Olha como Mateus apresenta essa mulher. Ou seja, a narrativa de Mateus aqui, se você pega, por exemplo, o tema do texto que nós vamos ler agora, é Mateus 26, e os versículos que nós vamos ler vai ser do 6 em diante. Não sei na sua Bíblia, mas todas elas sempre dão um tema. E o tema que Mateus deu foi o jantar em Betânia. Então, olha a maneira como Mateus, ele apresenta essa narrativa. Então, ele apresenta como, né, um jantar em que Jesus participou. Vamos lá? Porque aqui tem coisas bonitas aqui que a gente vai aprender. Diz assim o versículo 6, olha só.
E estando Jesus em Betânia, agora olha que interessante, em casa de Simão, o leproso. Então, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o texto está dizendo que Jesus foi à casa de Simão, e este era um leproso, era um cidadão da qual as pessoas não poderiam, ou ele não poderia estar no meio das pessoas, né? Pela lei, ele era um homem que era condenado, ou seja, entenda muito bem a condenação que eu quero dizer aqui, não condenação de ser preso ou algo da natureza, mas pelo fato da sua doença ser uma doença da qual as pessoas tinham um certo preconceito, pela lei, ele não podia, de certa forma, conviver com as pessoas. Não poderia estar no meio das pessoas. Mas o texto está dizendo que coisa interessante, que houve o que, pessoal, na casa dele? Lá na casa do cidadão, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então, olha que coisa interessante. Jesus aqui não se privou de estar na casa desse homem, independente do problema ou da gravidade do seu problema. Mesmo que as pessoas pudessem, de certa forma, olhar para Jesus e dizer assim: ei, mas como que pode? Você sabe que ele é um leproso, você sabe que não tem que estar, você sabe que não pode se aproximar. Mas nós sabemos que Jesus, pessoal, por mais que as pessoas naquele dia ali não entendessem, mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para fazer o quê? Cumprir a promessa. Ou seja, havia uma profecia a respeito da vinda de Jesus e ele estava cumprindo ela. E qual era a profecia? Ele tomou sobre si o quê? As nossas dores e enfermidade. Então, para Jesus estar próximo, perto, abraçando, ou seja lá o que for, um leproso, para ele era algo comum, porque a finalidade, ou seja, o propósito de Jesus era exatamente tirar desta pessoa esta enfermidade. É claro, não só a física, mas a espiritual também. Então, Jesus está ali na casa do Simão, sendo ele leproso, para ele não significava nada, muito pelo contrário. Né? Então, o texto diz isso. Agora, olha o verso 7, o que diz o verso 7? O verso 7 está dizendo assim, ó. E aproximando-se dele uma mulher. Com o que, pessoal? Com um vaso de alabastro. Com um unguento de grande valor. O que eu quero trazer para você é que essa narrativa, ela começa falando que Jesus estava na casa de um homem que tinha uma enfermidade. Mas toda a narrativa agora, ela vai concentrar nesta mulher com esse vaso de alabastro. Ou seja, vamos entrar numa mensagem que vai falar sobre prosperidade, que vai falar de uma vida financeira abençoada. E aquilo que você tem que fazer para verdadeiramente, entenda bem, desfrutar das bênçãos de Deus. Essa mulher se aproximou de Jesus e ela levou consigo, sabe o que, pessoal? Toda a fortuna que ela tinha. Eu estava hoje meditando um pouco mais, que eu sempre gosto de fazer pela manhã, e eu estava meditando um pouco mais sobre o texto e fui pesquisar, porque o texto, olha só, vamos continuar só para você entender. Então diz que era de grande valor e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava o que, pessoal? Sentado à mesa. Então, sem pensar, ela chegou e derramou todo aquele unguento, pessoal, sobre a cabeça de Jesus. Então, ela derramou tudo aquilo sobre ele. Aí, olha o que é que acontece agora. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que todo este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Então vamos parar e olha que coisa interessante. O texto está dizendo que quando ela fez isso, todo mundo olhou e reparou, e o que mais chamou a atenção dentro desse texto aqui, o que mais chamou a atenção aqui foi que simplesmente as pessoas não olharam verdadeiramente para quem era aquela mulher, mas pela atitude que ela tomou. Então, nessa nossa narrativa, nós estamos vendo aqui que as pessoas não olharam primeiro para quem realmente aquela pessoa era, mas pela atitude que ela teve. E a atitude dela, para eles, foi reprovada. Eles não concordaram com a atitude dela. Qual é a lição? Até hoje é assim. Muitas vezes tem gente que não concorda que você vem para a igreja. Tem gente que acha que é dono da tua vida e que vai poder mandar em tu. Tem gente que pega e fica dizendo, querendo dizer para você o que você tem que fazer da tua vida. Tem aquela pessoa que pega, mas você vai para a igreja? Cheirar o quê na igreja?
Vai para a igreja, você vai para a igreja para dar dinheiro para pastor. Você vai para... As pessoas agora querem mandar em você. As pessoas acham que tem a liberdade de dizer para você o que tu deve fazer ou não com aquilo que é teu e com a tua vida, irmão. Né? Eu sei que isso é algo que todos nós, muitas vezes, faz parte da natureza do ser humano. O ser humano tem um hábito, é claro, isso é natural. Tanto eu como você, todos nós, em algum momento, nós vamos terminar nos deixando deslizar por isso. A gente vai deslizar por esse caminho, de muitas vezes pegar e querer opinar na vida da pessoa, como se nós tivéssemos o direito de dizer para ela o que ela deve fazer ou deixar de fazer. Como se fosse nossa obrigação dizer assim, não, você tem que fazer isso, por que você está fazendo isso? Não, está errado. Né, de certa forma. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Então, eles não gostaram da atitude desta mulher, que pegou... Agora, por que eles fizeram isso? Porque aqui onde é que está, pessoal? Olha só. Ela simplesmente tomou a atitude de fazer algo que Jesus não pediu. Muito pelo contrário, Jesus foi até pego de surpresa. Jesus, de certa forma, pessoal, não esperava aquilo, porque Jesus não estava na casa daquela mulher e nem aquela mulher estava na sua casa. Jesus estava na casa de um leproso, do Simão. E essa mulher do nada chega na casa deste homem, invade a casa deste homem, e te garanto, e vou te dizer mais, ela fez isso, pessoal, sem ser convidada, tá? Ela foi uma intrusa. Ela não fez a convite. Simão não convidou ela para ir na casa dela, na casa dele, e aí ela aproveitou e falou: já que ele me convidou, eu vou e vou fazer isso. Não. Aqui é uma prova de que Jesus foi pego de surpresa com a atitude que aquela mulher teve de fazer aquilo. Jesus não pediu, Simão não a convidou, e ela chegou lá de surpresa na casa do Simão, levando consigo o quê, pessoal? Tudo que ela havia juntado durante praticamente a sua vida até aquele presente momento, tudo que era de maior valor para ela até aquele momento. Para ela, até aquele momento, aquilo era tudo de maior valor para ela. Mas quando ela se aproxima de Jesus e vê realmente Jesus, ela entendeu que aquilo não significava nada, que tudo aquilo não tinha valor nenhum perto do que Jesus tinha de valor para apresentar a ela. Quem está conseguindo entender isso agora? Então, tudo que Jesus tinha a apresentar a ela e tudo que ela sabia que Jesus tinha para ofertar a ela, dar a ela, o que ela tinha não iria, né, não iria pagar. E aí o texto está dizendo que os discípulos, né, aqui está dizendo que foi os discípulos. Aí olha que coisa interessante, que eu vou estudar isso com você. Nessa narrativa de Mateus, Mateus está dizendo que quem reclamou foram os discípulos. Então está dizendo aqui que um dos discípulos pegando, e os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se. Então ficaram indignados, ficaram revoltados com aquilo, chateados com aquela atitude daquela mulher. Mas por que fazer isso? Por que pegar algo tão precioso? Por que pegar algo de tão valor? E aí, olha que situação, pessoal. Porque às vezes até nós, porque o texto aqui está dizendo que quem falou isso foi os discípulos. Então, às vezes, até nós, dentro da igreja, temos esse mesmo sentimento até hoje. Então, para ele, os discípulos, aquilo que aquela mulher fez com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, era um desperdício. Ela estava desperdiçando. Então, olha que coisa séria. Então, os discípulos viram que aquilo era um desperdício. Por que era um desperdício? Porque o que ela fez com Jesus, ela simplesmente fez com algo de grande valor. Ou seja, ela ofereceu para Cristo aquilo que ela tinha de melhor. Ela ofereceu para Jesus aquilo que ela tinha de melhor. E é aqui onde eu quero chegar. Nós também precisamos aprender a oferecer para Deus aquilo que é de melhor. Mesmo que muitas pessoas venham querer criticar você, mesmo que muitas pessoas venham querer dizer para você o que você deve ou não fazer, se você está certo ou não, se você está errado ou não. Aprenda, meu irmão, a oferecer o seu melhor para Deus. Aprenda a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Coloque isso, entenda muito bem o que eu quero dizer. Aí olha que bonito, o texto está dizendo que eles pegaram e ficaram indignados, dizendo, por que este desperdício? Então, para eles, o que elas estavam fazendo por Jesus era um desperdício. Tem pessoas que pensam, às vezes, que dedicar o seu tempo, dedicar a sua vida, servir a Deus é um desperdício. Tem pessoas que pensam que você pegar e buscar a Deus para a sua família ser resgatada, liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta do adultério, liberta de tantas coisas ruins, é um desperdício. Tem gente que acha que não vale a pena para você simplesmente